Oi, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Arthur. Provavelmente esse vídeo chegou em muitas pessoas que já me conhecem, porque ele provavelmente está nesse canal, meu canal antigo, onde eu postava algumas coisas, falava sobre muitas coisas. Quem quiser ver tá aí. Mas enfim, hoje eu vim com um propósito diferente. A ideia desse vídeo é justamente não ter nenhuma edição, nem cortes, é porque ele seja tipo uma conversa um pouco mais informal. E bom, muita coisa mudou de lá pra cá. E na verdade não é meu serviço nesse vídeo explicitar essas mudanças, né? Importa muito no vídeo. Só que o que importa nesse vídeo é que tem um aforismo, um texto que eu escrevi, que se chama Mudo Brado. E uma certa pessoa que leu o texto disse pra mim que a minha explicação sobre este texto tinha sido melhor do que o texto em si. E que talvez eu devesse escrever um outro que fosse um pouco mais claro ou conciso. E a ideia é boa, a ideia é muito boa, de fato, o texto ele não tem uma linguagem tão trivial e às vezes fica um pouco complexo, então eu preferi fazer um vídeo, né? Então, justamente por causa disso, o texto não vai estar na descrição, nenhuma parte da tela, vai estar só a minha voz. Eu vou ler o texto primeiro, inteiro, depois eu vou explicar parte a parte, talvez esse vídeo seja um pouco grande. E já aviso de antemão, e para aqueles que caíram de paraquedas aqui no vídeo, ele talvez não tenha nada de tão incrível para a maioria. Pelo menos não tão interessante pra maioria das pessoas. Pelo menos a maioria das pessoas vão dormir vendo o vídeo. Sei lá, só vão achar tedioso, não vão gostar e acontece, é normal. O vídeo é feito para aqueles que querem ver, que estão interessados. Bom, o nome do texto é Mudo Brado, né? Eu vou ler o texto. Bom, a ideia é que isso seja bem informal. E após isso, após ler o texto inteiro, eu vou explicar cada parte. Eu espero que fique um pouco mais claro a ideia que eu queria passar. Eu acho importante explicar antes o contexto do texto. O contexto é que, bom, quando ele foi escrito mediante uma situação de muita frustração social, digamos assim. Uma frustração de relações sociais. E essa parte é importante. É importante para entender o que eu queria passar quando eu comecei a escrever o texto. Quando eu sentei na frente do computador, eu coloquei o fone, coloquei uma música alta e mergulhei em um universo completamente fechado, um universo completamente individual. E comecei a escrever o texto, né? E também uma parte importante desse contexto é que ele foi escrito depois de eu ler um livro que tinha muitos termos sartreanos, termos de Sartre, ideias de Sartre, e por isso ele tem algumas dessas ideias e termos. E na época eu estava pensando muito sobre essas definições fenomenológicas do Sartre, e por isso eu tinha algumas críticas, inclusive, na época também, quando eu escrevi o texto. Não faz muito tempo, tá? Faz umas 2 semanas, 3, talvez. E por isso tem algum desses termos no texto, e principalmente algumas dessas ideias quando eu trato de consciência. Bom, isso é o que você precisa entender quando ouvir o texto, antes da explicação. A explicação, de qualquer forma, vai deixar tudo isso bem mais claro. Bom, vamos lá. Espero que gostem do texto. Mudo Brado. E se pudessem ser escritas todas as consciências? E se as palavras, afinal, se formassem com majestosidade? E se mentes afiadas, atrofiadas, hipertrofiadas, não deixassem de construir suas infinitas frases que diria algo sobre elas? Afinal, que importa ao coletivo a autoafirmação essencial da curiosa e individual mente? Afinal, que importa a mente o proveito do coletivo? E se fosse, e se possível fosse aos datilógrafos redigir papéis sem um mandatório obsessivo? E se pensassem os filósofos sem instituídos preceitos? E se julgassem os tribunais sem estabelecidas morais? E se finalmente permitisse a ciência descobrir sem vieses? O que é que sairia então? O que é que teria de humano? Que é que poderia ser definido a liberdade deste ou condenado à sua prisão? Impossível, isto é, para todos aqueles que pensam com falhos sistemas neurais, com massas encefálicas, para todos aqueles que não dependem de redes neurais construídas em bases de 0 ou 1, para todos aqueles que aprendem ao, com e para o ambiente, para todos aqueles que programam e estipulam a humana inteligência não humana. Quer dizer, se até mesmo máquinas pudessem pensar sem valores pré-programados.
Impossível? Isto é, pensarias tu a fácil resposta para todas essas perguntas. Mas não é tão interessante fertilmente imaginar? Ainda que qualquer lógica bem pensada derrube a teoria, mesmo que a mais sábia cabeça mostre-me a falha da ideia, parece-me livre, e não prisão, poder dizer, fazer, agir, com tudo aquilo que me recorre. Eu posso fazer isso. Diria-me, de resposta pragmática. É um comum direito a todo homem. Não posso estar errado sobre tal fato. Eu tenho convicção de que eu sou um deles. E se eu fosse um deles? E se eles fossem um de mim? E se deles fosse eu? E se eles fossem Deus? Aí eu poderia entendê-los. E então poderiam entender-me. Daí poderia fazer parte. E então finalmente eu diria. Finalmente faria. Finalmente agiria. Seria livre. Eu seria livre então. Que livre-arbítrio deve dar um trono? Que satisfação deve ser a do rei? E se eu fosse um rei? E se forem eles os reis? E se felizes fossem os reis? E se felizes fossem os homens? E se infelizes fossem? De fato, mostrou-se assim. É claro como o dia. Assim deve ser pouco obscura a mente dos indivíduos. Por pura prova de dedução, quase que matemática. Permeada de perguntas. E que as interessa a resposta? E se as respostas suprissem suas perspectivas questões? Assim seria o brado mudo. Mudo, pois silencioso. Sussurra, pois tem medo. Baixo fala, pois alto ouve. E não é de comum acordo que todos bradam demais? Mudo para si, brado para outro. E se pudessem os homens enxergar tal petulância em seus brados? E se pudessem os homens, indivíduos homens, terem consciência de que sua mudez é tão facilmente escutada? E que poder o para si terá na incógnita relação que tanta pressão exerce sobre ele? E que poder terá o para outro? E mesmo que tudo ainda seja mais verídica análise, a mais precisa observação da insegurança do homem magoar o para outro, a tão longínqua consciência de para outro também ser para si, de que se construiria essa relação? Impossível. Isto é, ser livre em sociedade qualquer. Não porque se trata da limitação da liberdade de outra, mas também porque a liberdade de outra exerce tão e mais potência sobre mim do que consigo ter ciência. As mágoas deixariam, afinal, que eu escrevesse as sílabas que a representassem sistemática e fielmente? Deixariam, afinal, que pudesse ser gritada a felicidade quando esta atingisse teus raros e quistos picos? E então eu pude perceber que imaginações férteis boas são, enquanto imaginações. Eu, como para si, estar sujeito a uma realidade que não sozinho construo, me frustra. E é fácil deduzir que não é única tal angústia. Para si, jogados, interligados, ecossistêmicos, construindo relações de prisão. De condenação de liberdade ou da liberdade de conscientizar-se sobre sua tendência à falta da mesma. É brado, pois está escrito para convenientes ledores. É mudo, pois pouco expressa a realidade formosamente inventada por meu para si. Tanto queria falar, comunicar, informar, e tanto emaranhado se tornou a ideia, a epifania, o pensamento, o sujeito. Não se trata de oratória ou sequer de imposição. Tampouco atém direito os extrovertidos, ou ainda aqueles que dominam a relação. A estabilidade não é aprendida. Ela é inexistente. E é importante que você, que ouve o grito de um mudo, compreenda no âmago do seu ser, está preso como sujeito. E não há o que fazer para mudar tal situação. E se compreendessem isto os homens? Talvez então neste texto se escreveria a efetiva consciência. E eu, sendo mais um mudo inquilino da realidade, diria e a construiria sob meu fiel em si, que cruelmente submeteu-se a tão distorcida análise da temerosa sem ciência. E se existisse um em si homem? Se eu soubesse a resposta de tais perguntas, não haveria de escrever e questionar-me tantas coisas que convergem ao único ponto de explanação humilde do meu fracasso humano como ser social. Ainda que os observe, ainda que os alegre, ainda que os entristeça, ainda alheio serei.
E de que adiantaram meus esforços para mudar tal situação? Devo estar mentalmente adoecendo. É assim que termina o texto. É uma afirmação bem íntima, né? Devo estar mentalmente adoecendo. Mas bom, o texto terminei. E é a partir daqui que eu acho que tem muita coisa que tem que ser explicada, né? É o texto de 3 páginas, é um aforismo de 3 páginas. Não chega a ser um aforismo filosófico, é um pouco mais poético que filosófico, mas ele traz uma ideia que eu acho que é bem consistente. E eu acho que é uma ideia que, trazer dessa forma poética e trazer dessa forma onde ela exige com que o leitor que lê o texto tem que pensar junto com o autor, porque ele coloca questões onde o leitor tem que pensar, faz com que isso se internalize mais do que apenas trazer ideias, né? Porque agora a explicação que eu vou dar pra vocês, vocês estão pensando com a minha mente, assim como quando você lê o livro, né? Schopenhauer defendia muito isso. Você, quando lê um livro, você pensa com a mente de outro e não com a sua. Então, num texto desse aqui, colocar questões é importante da forma que eu quero que o leitor entenda e o leitor questione junto com o escritor, né? Junto com o eu lírico, vamos colocar assim durante todo o vídeo, junto com o eu lírico. E é por isso que é tão importante, né? Ele seja dessa forma. Mas tem muita coisa a ser explicada. Ele está escrito de fato de uma maneira um pouco poética e deve ter muita coisa a ser explicada. Bom, muda o brado, né? Começando pelo título do texto. Muda o brado é um sinônimo de grito, né? Então é um grito mudo, é um grito onde não se escuta nada, né? E essa ideia vai ser desenvolvida de acordo com o texto. Bom, a primeira pergunta que o texto faz, é a primeira frase também do primeiro parágrafo, é: e se pudessem ser escritas todas as consciências? Essa é a frase mais importante do texto, porque faz sentido com o contexto que eu expliquei lá atrás. Bom, aqui a pergunta pode ser falada de uma melhor maneira, como: e se as pessoas pudessem falar aquilo que elas pensam, né, o tempo todo? Se as pessoas pudessem escrever aquilo que elas pensam de fato? E isso vai um pouco além de poder falar, como, não é um tipo de censura. Não é que as pessoas não possam falar. Elas podem, inclusive o eu lírico chega nessa conclusão. Só que essa essa capacidade não não se trata apenas de uma censura social tão direta. Na verdade, essa censura ela é muito indireta e ela não chega à consciência do sujeito, né? A ideia é essa. A ideia é que você não vai conseguir escrever todas as suas consciências, nem se você fosse a pessoa mais cara de pau, digamos assim, da Terra, você não conseguiria. É impossível e isso é o que o lírico argumenta. Essa é a pergunta mais importante, né? E se pudessem ser escritas todas as consciências? E essa pergunta é importante porque ela é um pouco metafísica do texto, ela é um pouco metatextual, digamos assim, porque ele está escrevendo uma consciência dele, né? O lírico. Então ele pergunta: e se eu pudesse escrever aquilo que eu penso, quando ele está escrevendo isso de uma maneira um pouco implícita, né? Isso também está relacionado com o fato de que tanto esse texto, talvez até esse vídeo, eu como escritor, escreveria ele, mesmo que inconscientemente, sobre parâmetros de que outras pessoas que eu conheço e que eu sei que leriam ou que veriam o vídeo, pensariam. Inconscientemente eu posso escrever sobre esses parâmetros e, consequentemente, eu não estaria escrevendo com toda a minha liberdade total da minha consciência do que eu pensaria de forma é, mais redutível possível, da forma mais clara possível aquilo que eu penso. E aí, essa é a pergunta mais importante do texto, né? E se pudessem ser escritas todas as consciências? E aí ele continua: e se as palavras, afinal, se formassem com majestosidade? E se meio desafiadas, atrofiadas, hipertrofiadas, não deixassem de construir suas infinitas frases que diriam algo sobre elas? Aqui tá falando a mesma coisa, né? Aqui tá falando: e se as pessoas conseguissem, todas as pessoas, sejam elas com mentes afiadas, atrofiadas ou hipertrofiadas, né? Conseguissem construir frases que trouxessem tanta personalidade em relação às pessoas que disseram, né? Com uma linguagem que fosse às vezes tão clara, que isso diria algo sobre elas. Que as pessoas poderiam ler essas frases, esses textos, esses poemas, que seja, qualquer coisa, que isso vai dizer algo sobre elas. Isso vai dizer uma coisa sobre a personalidade da pessoa. Só que aí, ele faz a pergunta: mas afinal, o que importa ao coletivo? Ou seja, o que importa à sociedade? Essa autoafirmação essencial, porque a pessoa está se autoafirmando quando ela escreve uma coisa sobre ela, e é essencial porque o sujeito ele sente essencialmente essa vontade de ser ele mesmo, entende? Tá curiosa individualmente, né? Ele tá dizendo: afinal, o que importa a sociedade que a pessoa diga algo sobre ela de fato? O que importa a sociedade entender uma outra pessoa? Não importa nada. Ele é só um indivíduo como todos os outros, de fato. Não tem uma importância clara de que esse indivíduo precisa
Ele tem essa possibilidade de demonstrar algo sobre ele de maneira tão clara, né? Não tem nem porquê vou pensar dessa maneira para a sociedade. Mas aí ele chega a outra pergunta. Mas afinal, o que importa a essa mente, a esse indivíduo, o proveito do coletivo? O que importa à mente, o proveito do coletivo? É que ele faz uma questão que é contrária à outra, né? A pessoa, ela tá se autoafirmando, ela tá escrevendo frases que dizem algo sobre ela. O que importa à sociedade isso? Nada. Mas o que importa a esse indivíduo que escreveu sobre ele, que a sociedade sinta prazer com isso que ele disse, né? Que a sociedade sinta que isso é algo proveitoso. Não importa também, ele pode simplesmente dizer, ele pode simplesmente se expressar de uma forma peculiar e individual, da maneira que ele quiser, sem que o proveito da sociedade, o proveito do coletivo, seja um fim de se expressar, né? De ser escrito a sua consciência. E aí termina o primeiro parágrafo do texto, que traz a ideia toda, né? A ideia toda de a relação social entre o indivíduo e a sociedade, ou o indivíduo e outro indivíduo, né? A relação social que está presente, mesmo que inconscientemente, nessa expressão do ser, no indivíduo, na sociedade, enfim. E bom, aí ele pergunta, aí ele chega, ele começa a levar isso para outro viés. O eu lírico. Quando eu falo ele, eu estou me referindo ao eu lírico. Eu lírico. E se possível fosse aos datilógrafos redigir papéis sem o mandatório obsessivo? E se pensassem os filósofos sem instituídos preceitos? Aqui é importante dizer que a resposta para todas essas perguntas não importa de fato. Essas perguntas elas são propositais, elas não são várias perguntas que falam sobre várias coisas ao mesmo tempo e você não precisa pensar numa resposta clara agora. Tanto que ele começa a fazer perguntas aqui que são impossíveis de responder. Na verdade, a resposta delas é impossível, né? Quando ele fala, se fosse possível aos datilógrafos redigir papéis sem mandatório obsessivo, ele está falando se fosse possível aos datilógrafos, no caso, ele usou como exemplo, mas a gente pode colocar um funcionário qualquer público atual, por exemplo, redigir papéis sem que um chefe mande ou de fato tenha essa imposição de poder. Isso é muito importante, esse conceito de imposição de poder, como o eu lírico está tratando a relação social, sem essa posição de poder do que deveria ser escrito naquele papel, né, pelo datilógrafo. É impossível, né? Bom, enfim, claro que tem exceções à regra, mas é impossível. Ele pergunta outra coisa, ele pergunta, e se pensassem os filósofos sem instituídos preceitos? Porque os filósofos, eles pensam qualquer coisa que seja sobre valores, sejam valores pensados ou valores que estejam de uma forma mais internalizados devido a uma construção social mesmo do lugar onde eles vivem, né, das instituições sociais dele, como a família e tudo mais, são preceitos que existem e é impossível o filósofo pensar sem esses preceitos. Somos humanos, né? Somos humanos e é isso que é importante entender, que os filósofos eles não pensam sem esses preceitos. Eles não pensam sem esses valores pré-estipulados, né? Antes mesmo dele pensar em alguma coisa sobre algo, enfim. Isso vai estar internalizado na filosofia dele. É impossível o filósofo pensar sem institutos preceitos. Mas ele coloca e se, antes de todas as perguntas, né? Isso é importante. E ele faz outra pergunta. E se julgassem os tribunais sem estabelecidas morais? Impossível. A gente tem uma moral social também imposta. Não sei se era necessariamente imposta. A palavra imposta é ruim porque parece que não era antes e é agora. Mas não é isso. É uma moral que ela existe. Independentemente de como a sociedade se organiza, ela vai sempre existir. E os tribunais, eles pensam de acordo com essas morais, né? Tem coisas que elas não têm explicação simples do porquê que seria errado ou certo. Mas ainda assim, os tribunais vão julgar sobre essas morais porque elas são culturalmente estabelecidas, né? Ele pergunta, e se finalmente permitisse a ciência descobrir sem vieses, né? Isso traz a ideia de que a ciência pode ter descoberto coisas em momentos onde as pessoas não deram tanta importância, aí deram importância a um fato e outro não, enfim. A ciência ela tem vieses, e a ciência ela descobre coisas, e a ciência, da maneira mais método científico que você puder pensar mesmo, ela descobre coisas, bom, ela discute coisas e todas as coisas que ela descobre e discute têm vieses, né? E é isso que ele tá perguntando. E se? E se fosse possível que a ciência descobrisse sem esses vieses, né? Culturais, sociais. Aí ele faz todas essas perguntas. Ele pergunta, afinal, se fosse possível tudo isso, o que é que sairia então? O que é que teria de humano? Né? O que teria de humano nisso? Nada. Absolutamente nada, porque essas coisas são intrínsecas uma à outra. Não teria nada de humano que fosse possível gerar de uma coisa tão neutra dessa maneira, porque é impossível.
O humano, por si, ele tá condenado a não ser neutro na maioria das questões onde ele tá inserido, né? Que é que poderia ser definida a liberdade deste ou condenado à sua prisão, né? Ele tá perguntando o que é que poderia ser definida a liberdade do ser humano quando ele fizesse tais coisas, né, que são impossíveis, né? Ou condenado à sua prisão, aqui traz a filosofia de Sartre, né? Como é que ele está condenado a ser livre nesse caso? Sim ou não? Essa é a pergunta, né? Que é que poderia ser definida a liberdade deste humano? Ele está pensando sem morais? Ou, se ele está pensando sem preceitos, se os tribunais julgam sem morais? Ou condenado à prisão deste, né? No caso, condenado à prisão, tá falando sobre condenado a ser livre, né? A ter que decidir algo nesses preceitos. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas, enfim, essa ideia que ele quer trazer. Essa ideia de que nós humanos pensamos com base em coisas que não fazem parte da nossa capacidade de escolha. É isso. Nós não podemos escolher necessariamente, em muitos aspectos, alguns dos nossos pensamentos, porque eles estão linkados a preceitos, eles estão conectados a preceitos, a valores pré-estabelecidos, pré-instituídos. Ok. Nesse sentido, né? E aí ele responde. A primeira vez que ele responde as perguntas, né? Ele fala: é impossível. É impossível que tudo isso aconteça. É impossível. Isto é, para todos aqueles que pensam com falhos sistemas neurais. É que ele está dizendo que isso é impossível para todos os humanos. Né? Falhos sistemas neurais é porque é que ele está deixando de incluir máquinas. Porque máquinas conseguem fazer isso tecnicamente. Elas conseguem, talvez, pensar sem preceitos. E aí ele fala: é impossível para todos aqueles que. Para todos aqueles que pensam com massas encefálicas, né? Para todos aqueles que não dependem de redes neurais construídas em bases de 0 ou 1. É o que ele está falando. É impossível para todo humano, para todo aquele que não é uma máquina, né? Para todo aquele que pensa conscientemente como humano, né? Aí já isso já por si só já extingue todos os outros animais, obviamente. Para todos aqueles que aprendem ao, com e para o ambiente, né? As máquinas até hoje, a inteligência artificial mais avançada que tem, não aprende com o ambiente, para o ambiente de maneira tão precisa quanto o humano, né? E aí ele entrou uma parte importante aqui, para todos aqueles que programam e estipulam a humana inteligência não humana. Quando ele fala isso, ele está falando que para todos aqueles que programam, quem programa as máquinas são os humanos, né? Para todos aqueles que programam e estipulam a humana inteligência não humana. Por que ele fala humana inteligência não humana? Ele responde isso na próxima pergunta, que ele fala. Quer dizer, e se até mesmo máquinas pudessem pensar sem valores pré-programados, né? Ou seja, se os humanos programam a máquina e fazem elas pensarem seja de inteligência artificial com seu machine learning e tudo mais, se elas pensam com valores pré-programados, né? E isso vem de humanos, então mesmo as máquinas que não estão condenadas a essa condição de, de ter que ser humano nessa, todos esses valores e preceitos e pensamentos, ainda assim ela tem valores pré-programados porque eles foram programados por um humano, né? E aí ele responde pela segunda vez aquelas perguntas. Ele fala, impossível. Isto é, pensarias tu? É porque é a resposta de verdade. Pensaria você, é impossível um filósofo pensar sem preceito, um tribunal julgar sem moral, é impossível. Ele fala, impossível, isto é, pensarias tu. A fácil resposta para todas essas perguntas. Mas não é tão interessante fertilmente imaginar? Bom, não preciso explicar essa frase. Ainda que qualquer lógica bem pensada derrube a teoria, mesmo que a mais sábia cabeça mostre-me a falha da ideia, parece-me livre e não prisão, poder dizer, fazer, agir com tudo aquilo que me recorre. Bom, aqui é porque tem muitas respostas para isso. Eu poderia, por exemplo, dizer que se você dissesse mesmo tudo aquilo que te recorre, você estaria excluindo todos os outros seres socialmente falando, né? Você estaria tentando colocar a sua vontade imposta sobre outras pessoas, né? Então, ele fala, mesmo que a cabeça mais sábia me diga isso, me parece que eu serei livre e não preso, como Sartre, como Sartre, pois parece que eu seria livre se eu pudesse fazer aquilo com aquilo que me recorre. Se eu pudesse ter a capacidade de escolha que Sartre disse que eu tinha nesse sentido. Porque ela não é tão clara. Ela não é tão clara quanto Sartre coloca. O indivíduo ele não tem essa capacidade de forma tão simples, esse poder de forma tão simples. Parece-me livre e não prisão poder dizer, fazer, agir com tudo aquilo que me recorre. E aí ele chega uma resposta para uma conclusão para isso, ele fala: "Mas eu posso fazer isso". Diria-me de resposta pragmática.
É um comum direito a todo homem. É um direito ao homem tentar expressar a si mesmo dessa maneira tão peculiar. Não posso estar errado sobre tal fato. Eu tenho convicção de que eu sou um deles. Eu sou um homem como eles, ele coloca. Mas ele tem reticências aqui e ele pergunta: e se eu fosse um deles? Digo, você como indivíduo não é eu, e eu como indivíduo não sou outras pessoas. Então ele pergunta: e se eu fosse um deles? Porque ainda que sejamos todos homens e espécie Homo sapiens, espécie humana, ainda assim nós temos peculiaridades muito importantes em um contexto social que nós construímos como essa espécie. E ele pergunta: e se eu fosse um deles? Porque ele não é, né? E aí ele coloca depois a pergunta contrária: e se eles fossem um de mim? E se deles fosse eu? Se, é a mesma coisa que falar, e se eu fosse das outras pessoas? Esse é o ponto. Se eles tivessem esse poder estabelecido sobre mim, né? E se eles fossem Deus? Bom, isso é importante porque se houvesse esse poder estabelecido sobre uma outra pessoa, você ditaria como a pessoa agiria. Seja se eu fosse deles, né? Eu fosse dos outros, digamos assim. Ou se eles fossem meu, né? Se eles fossem Deus, ele coloca de uma maneira poética. Você ditaria isso e você conseguiria estipular essas regras de convivência social, digamos assim. E aí, por isso que ele coloca: aí eu poderia entendê-los, então poderia entender-me. Daí poderia fazer parte. Então, finalmente, eu diria, finalmente faria, finalmente agiria, seria livre. Eu seria livre, então. Aqui, olha o que está falando, que basicamente, nesse caso, onde a regra de convivência parece ser ou inexistente, ou tão bem estipulada que o indivíduo cria ela, ou então ele tá tão preso a ela, ele finalmente vai poder ser livre, porque ele finalmente vai poder, sem ter dúvidas das suas escolhas, agir sobre o que ele quiser nesse sentido, ou então sobre as regras já estabelecidas, né? Nesse caso, e só nesse caso, aí o indivíduo seria livre. Ele seria livre, então. E aí, como a gente está falando agora de imposição de poder, né? Tanto eu quanto os outros, em relação aos outros indivíduos, ou dos outros indivíduos em relação a mim, porque o texto todo trata sobre isso. O texto todo se trata sobre como a gente tem relações sociais de indivíduos, né? Pense que eu com outro indivíduo aqui, ele exerce um poder sobre aquilo que eu penso. Isso quer dizer, se eu estou conversando com um amigo, eu terei tais pensamentos, tais ideias e tais atitudes. Se eu estivesse conversando com outro, devido ao contexto diferente, eu teria outros pensamentos, outras atitudes, outras ideias. Devido puramente ao contexto onde eu estou conversando com outra pessoa, né? E esse é o tipo de poder inconsciente que o indivíduo vai exercer sobre mim, né? É isso que importa. E aí ele fala que livre-arbítrio deve dar um trono, porque o rei, nesse sentido, ele pode ser visto como uma pessoa que tem um poder sobre todos os outros. Ele fala: que satisfação deve ser a do rei? E ele pergunta: se eu fosse um rei, né? E se eu tivesse essa capacidade, esse poder todo, né? Sobre relações sociais? E se forem eles os reis? Né? E se na verdade as outras pessoas são os reis e eu estou me vendo nessa posição onde eu estou sujeito a isso tudo e estou condenado a isso? Mas aí ele se pergunta: se felizes fossem os reis? Ele acabou de falar, né? Que livre-arbítrio deve dar o trono. Imagina, o rei pode ter todo o poder que ele quiser nesse contexto. O rei ele pode fazer com que tudo, a realidade criada seja a que ele queira. Mas não são felizes. Deveriam ser. A realidade criada é a minha, então eu deveria ser feliz com aquilo que eu estou criando, né? Ele pergunta: e se felizes fossem os reis? E trazendo a pergunta ao contrário, porque está trazendo agora para uma outra classe que ele está comentando, a classe que tecnicamente não tem esse poder. Ele fala: e se felizes fossem os homens? Mas e se infelizes fossem, né? Ele chega no final num mas, ele chega num porém, num contudo. Ele fala: mas os homens não são infelizes, né? Eles conseguem, por mais que eles estejam sujeitos a isso, eles conseguem conviver sob essa condição de realidade onde ele não cria. Ele pergunta: e se infelizes fossem? Bom, e aí ele chega à conclusão que ele entendeu, né? Ele entendeu como funciona essa mente do indivíduo, ele entendeu que a mente do indivíduo está sujeita a essa relação. E ele escreve: de fato, mostrou-se assim. É claro como o dia. Assim deve ser pouco obscura a mente dos indivíduos, por pura prova de dedução, né? Porque ele tirou. A prova de dedução é porque ele está deduzindo de que se a mente dele funciona assim, e ele é o único. Digamos, eu vou usar termo sartreano agora porque é para si, né? Para si é a minha consciência, é a consciência de mim mesmo, digamos assim, de uma forma muito, muito esdrúxula, é a consciência de mim mesmo, né? Como para si, o único para si que eu consigo ter consciência é o meu. Absolutamente. Então, é de se deduzir
que as outras pessoas, nos seus para-sis, também pensam dessa mesma maneira e são inconscientemente impostos a essas relações de poder que existem na sociedade, né? Ou então seja entre dois indivíduos. É importante deixar isso claro. Ele fala por pura prova de dedução, tá deduzindo, né? Quase que matemática. Permeada de perguntas. É a mente dos indivíduos. Permeada de perguntas. E que as interessa a resposta, né? A mente de todos os indivíduos nesse sentido, elas são permeadas de perguntas, mas a resposta delas não necessariamente importa, né? Elas só as perguntas existem e nem sempre esse vazio é preenchido. Só que quando elas são respondidas, elas talvez não preencham aquilo que a pergunta traga em sua maioridade filosófica. Então ele pergunta: e se as respostas suprissem duas perspectivas questões? Bom, se isso fosse possível, ele fala: assim seria o brado mudo. Assim seria o grito mudo, né? Vamos colocar assim, porque fica melhor para explicar. Assim seria o brado mudo. Mudo, pois silencioso. Essa frase parece redundante, mas não é. Quando ele fala mudo, pois silencioso, ele tá falando que não é mudo porque não sai. Porque é um grito que ele existe, só que ele é silencioso. Para si, né? Ele é silencioso, ele parece que não consegue se expressar da forma que ele queria. Ele é mudo, pois silencioso, né? Ele sussurra, pois tem medo. E aqui é importante colocar essa relação de temor inconsciente em relação às outras pessoas nessa questão de poder, né? Em questão de não poder, às vezes, expressar uma coisa que talvez fizesse muito sentido em uma relação, não faria outra por causa de um sentimento que parece que ele é motivado pelo temor, pelo medo, né? Sussurra, pois tem medo, né? Ele é silencioso, pois ele tem medo. Baixo fala, pois alto ouve. Isso que ele está dizendo é que o para si ouve demais os outros, né? A opinião do outro nesse sentido, ela parece ser muito alta, enquanto a minha parece ser calada. E aí ele coloca, baixo fala, pois alto ouve. E não é de comum acordo que todos bradam demais, né? Que todos, eu vou colocar que todos opinam demais, talvez. Não sei se combina muito bem com o texto. O melhor é entender o que eu queria trazer como brado, como grito, e entender a pergunta. E não é de comum acordo que todos bradam demais? Bom, mudo para si, brado para outro. Esse é o entendimento de todo o texto. Mudo para si, brado para outro. E se pudessem os homens enxergar tal petulância em seus brados? Ou seja, ainda que essa expressão sua não seja tão clara para você mesmo, e talvez nem seja existente, porque ela não é possível, porque você está sujeito a esse tipo de inconsciente relação social, ainda assim você expressa de uma maneira onde o outro ouve. Porque se é mudo para mim, né, mudo para si, e brado para outro, então, para outra pessoa, você brada alto. Mas ela é muda para si, entendeu? Para outra pessoa, no sentido da dedução mesmo, que eu tô falando, da dedução dessa consciência. E aí ele fala, e se pudesse um homem chegar a tal pelo menos seus brados, né? Eles deveriam ter mais consciência dessa maneira de expressão, talvez, ou não. E se pudessem os homens, indivíduos homens, terem consciência de que sua mudez é tão facilmente escutada, né? Essa consciência daria não só para o indivíduo entender que ele está se expressando dessa forma, que é um pouco escondida, oculta para ele, quanto para entender que o outro ouve aquilo que ele se expressa, né? Seja, não importa a linguagem, tá? A linguagem pode ser verbal, não verbal, não importa. Pode ser um olhar, independente. Ela é uma linguagem, ela expressa algo, né? Do indivíduo. Ela expressa alguma coisa que, de certa forma, ela é culturalmente criada. O indivíduo, ele, por meio desses valores, dessas instituições, ele cria uma personalidade própria, ele cria coisas peculiares que é de si. Então, ele expressa isso no seu ponto, né? Na maneira como ele expressa, ele vai expressar com base naquela relação. É importante isso, porque todo e qualquer pensamento, toda qualquer ideia, toda e qualquer fala vai estar sujeita à relação onde ela está sendo expressada. E aí ele pergunta: e que poder o para si terá na incógnita relação que tanta pressão exerce sobre ele? Né? Que poder o para si tem nessa relação de indivíduos que vai exercer tanta pressão sobre ele mesmo, né? Que ele quase se nossa, enforca de tanta pressão em relação a como ele deve agir em tais situações e tudo mais. Mas e que poder terá o para outro, né? Porque nesse sentido, o outro ele é tão brado, ele é tão alto,
e eu sou tão mudo, e parece que ele tem poder sobre mim, mas para o outro eu sou tão alto e para ele é tão mudo, e que poder terá para o outro? Esse é o ponto, né? E ele fala, e mesmo que ainda seja a mais verídica análise, né? A mais verídica análise é essa da relação, essa de que o indivíduo tá sujeito a essa, tá submisso a esse jogo de poder numa relação. E mesmo que tudo ainda seja a mais verídica análise, a mais precisa observação da insegurança do homem magoar para outro, a tão longínqua consciência de para outro também ser para si, de que se construiria essa relação? Né? De que se construiria? Bom, a pergunta, essa aqui ela é bem retórica, né? É uma pergunta que eu acho que a intenção quando eu escrevi, na verdade, não foi ter uma resposta clara, mas é justamente sobre esse jogo de relações, né? Enfim, e ele responde, impossível. É a terceira resposta. E a terceira resposta também foi impossível, né? Impossível, isto é, ser livre em sociedade qualquer, como propôs Sartre, né? Como Sartre propôs nessa liberdade de escolha. Não porque se trata da limitação da liberdade de outra, né? Ele não tá falando, você é livre, você não é livre, não é porque, o outro também é livre e por causa da liberdade dele, ele limita a sua liberdade, né? Para exemplificar isso melhor, é como dizer bem assim, você não é censurado apenas porque tem aquele negócio, né? A minha liberdade de expressão acaba quando o outro começa a se expressar também. Mas você não é censurado como liberdade de expressão só por causa dessa limitação que a liberdade de expressão da outra pessoa faz sobre você, né? Não porque se trata da limitação da liberdade de outra, mas também porque liberdade de outra exerce tão e mais potência sobre mim do que consigo ter ciência. Esse é o ponto de todo o texto. Esse é o ponto do aforismo. A expressão do outro, para outro, a liberdade de outra, exerce tão e mais potência sobre mim do que eu consigo ter ciência. Isso é muito importante, porque isso define muitas relações e como a gente enxerga elas. Isso define muitas ocasiões e muitos contextos, muitas situações de várias relações, de várias decisões, por exemplo, numa relação, que a gente enxerga de uma maneira diferente, né? Parece ser um pouco abstrato, mas na verdade, quando se entende isso de uma maneira clara, isso é muito importante. E aí, bom, aí passa para outro parágrafo. Ele falaria, o lírico fala. As mágoas deixariam, afinal, que eu escrevesse as sílabas que a representassem sistemática e fielmente. Isso aqui, tipo assim, as mágoas deixariam que eu escrevesse as mágoas, que eu representasse as mágoas numa escrita, por exemplo, que a representassem tão bem, né? Não é só. A limitação aqui não é só da linguagem, que não expressa tão bem o meu sentimento. É se meu sentimento deixaria que eu representasse ele da maneira mais clara se eu pudesse fazer isso. Deixariam, afinal, que pudesse ser gritado a felicidade quando esta atingisse teus raros e quistos picos? Bom, mesma coisa da outra, só que o contrário, né? Então, e aqui chega a conclusão de fato de todo texto, de todos os pensamentos que o lírico teve. Então eu pude perceber que imaginações férteis boas são, enquanto imaginações. Eu, como para si, estar sujeito a uma realidade que eu não sozinho construo, me frustra. Ele percebeu que essa imaginação que ele teve lá no começo, é tão fertilmente imaginar que fosse possível tal coisa acontecer, ela é boa, enquanto imaginação. Porque ela não existe na realidade de fato. E é isso que você está condenado de fato. Você não está condenado a ser livre, como Sartre propôs. Na verdade, você não é tão livre quanto pensa, porque aquilo que exerce poder sobre você não é de sua consciência. Você está condenado a ser sujeito. Sujeito presente numa sociedade, entendeu? Imaginações boas, férteis boas são enquanto imaginações. O Sartre fala sobre isso, ele fala sobre angústia, tá? É importante falar que ele fala sobre angústia, e inclusive ele tem a frase importante que é os infernos são os outros. O inferno são os outros. Que traz um pouco dessa ideia. Mas é diferente porque o Sartre coloca todos esses processos conscientes como se eles fizessem parte, de fato, de uma ciência humana, como se o humano tivesse consciência de todos esses processos. O que não é verdade. Inclusive na psicologia atual, eu não sei a porcentagem exata, eu não vou chutar. Na psicologia atual, muitos processos cognitivos que acontecem no nosso cérebro, eles não fazem, eles não são conscientes pra gente. Muito pouco dos processos cognitivos que acontecem são conscientes. Eles acontecem o tempo todo. O ser humano está aprendendo com o ambiente o tempo todo, né? É isso a definição, uma definição boa. Ele está aprendendo com um ambiente o tempo todo e ele não tem essa capacidade de ter consciência de todo o processo cognitivo que ele faz. Nem das relações, que é muito importante. Nós somos seres sociais.
É, ele fala, eu, como para si, estar sujeito a uma realidade que não sozinho construo me frustra. É frustrante você perceber que nesse sentido você não é livre. É frustrante. E é fácil deduzir que não é única tal angústia, né? Porque ainda que todos não percebam isso de uma maneira tão, com uma linguagem às vezes tão concisa, eles percebem que eles estão sujeitos a relações, né? O tempo todo. A gente está o tempo todo, seja o tiozão que posta status do Zap falando sobre como ele não deve confiar nas pessoas, ou seja, o filósofo que tenta pensar isso sobre termos muito complexos. Ainda assim, a gente percebe que está nesse meio social, né? E aí é frustrante, de fato. E não é a única tal angústia, onde eu tava, né? Não é a única tal angústia. Para cis, né? São vários para cis, várias pessoas jogados, né? Todos jogados aqui no mundo e, né, e sob esse pretexto social. Interligados, né? Interligados nesse sentido de sociedade. Ecossistêmicos, já tá na palavra. Construindo relações de prisão. É uma relação de prisão. Essa relação por si só é de prisão. Ela existe e ela angustia. Isso é o mais importante. Ela existe e é uma prisão que angustia. E aí ele fala de condenação de liberdade, né? Ele está condenando sua liberdade, ele está tirando sua liberdade, ou da liberdade de conscientizar-se, ou está te dando liberdade de conscientizar sobre a sua tendência a não ter liberdade, né? Sua tendência é a falta da mesma. Bom, e aí, né? Conclusão final, tá chegando no final do texto. Ele fala: é brado, pois está escrito para convenientes ledores. É brado, pois eu estou escrevendo. Né? No caso aqui ele está falando sobre ele mesmo, né? É brado, pois ele está escrevendo e ele está gritando isso que deve ser dito. E é mudo. É brado, sim, mas também é mudo. Né? Mudo brado é o nome do texto. É brado, pois está escrito para convenientes ledores. É mudo, pois pouco expressa a realidade formosamente inventada por meu para si. Né? Meu para si ele inventou uma realidade de fato. Eu enxergo, é importante saber que eu enxergo ela sobre essa realidade que meu para si construiu, eu, no caso, construí. Né? Eu enxergo a realidade apenas da minha maneira e cada indivíduo enxerga a realidade da sua maneira. E eu não consigo expressar, nem por causa da linguagem, e nem por causa, de fato, do sentimento que tá interligado a tudo isso, e dessa relação social, eu não consigo expressar ela em si, da maneira como ela realmente é e como eu realmente a vejo, né? Ou que expressa a realidade formosamente inventada por meu para si. Aí ele coloca aqui uma súplica, né? Tanto queria falar, comunicar, informar, e tanto emaranhado se tornou a ideia, a epifania, o pensamento, o sujeito. Né? Tanto ele queria falar, tanto ele queria que conseguisse expressar nesse brado, mas esse brado é mudo, pois ele expressa pouco daquilo que de fato ele conseguiria dizer. Bom, ele fala, não se trata de oratória, ou sequer de imposição. Né? Ele está dizendo basicamente que o poder sobre essa relação não se trata de alguém que tem mais oratória. Uma pessoa que tem mais oratória, ela consegue construir a realidade. Como Nietzsche dizia. Nietzsche dizia que os poderosos, os realmente nobres, eram aqueles que tinham a moral de nobre, né? Moral de, enfim, acho que é a moral de nobre. Que são aqueles que conseguem construir a realidade sobre suas vontades. Mas não se trata de oratória. Não se trata disso. Porque ainda que a pessoa tenha uma oratória boa e que ela consiga construir coisas que parecem ser sobre ela ainda vai estar cedendo inconscientemente uma relação que ela está construindo com a outra pessoa. E ela está sujeita a isso. Ela não cria sozinha, né? Ela não consegue criar sozinha. E não se trata de oratória. Ela não tem esse poder. Em uma relação qualquer, essa pessoa não tem esse poder de ditar as regras social, as conveniências sociais. Aí ele fala, não se trata de oratória ou sequer de imposição. Tampouco atende direitos extrovertidos ou ainda aqueles que dominam a relação. Né? Esta habilidade não é aprendida, ela é inexistente. Isso é importante. E é importante que você, que ouve o grito de um mudo, né, você agora, talvez não esteja tão mudo porque eu estou falando todo alto, compreenda no âmago do seu ser, está preso como sujeito e não há o que fazer para mudar tal situação. Está condenado a ser sujeito, está preso como sujeito, está preso como alguém que sofre as influências desse contexto social. Né? E não há o que fazer para mudar tal situação. Social, cultural, socioeconômico, não importa. Ainda é um contexto criado por humanos e vivido por humanos. Okay? Bom, e ele pergunta: e se compreendessem isto os homens? Né? Se todos os homens compreendessem isso? Talvez então, neste texto, se escreveria efetiva consciência. Né? Se todos os homens compreendessem isso, talvez eles conseguiriam amenizar esse contexto. Eu não sei. Talvez não, talvez seja apenas uma condição mesmo. Né? E eu, sendo mais um mudo, inquilino da realidade, inquilino e não
construidor de uma realidade, é assim como eles colocam no final, um mudo inquilino da realidade, diria e a construiria sob meu fiel em si. Cruelmente submeteu-se a tão distorcida análise da temerosa, sem, e aqui é uma, ele faz um joguinho de palavras, porque é sem mesmo, ciência. Não é sem ciência o conceito, é sem, entre parênteses, ciência, né? Porque é essa ideia de uma análise da falta de consciência de que o outro exerce poder sobre mim inconscientemente. Ok? Análise da temerosa sem ciência. Mas ele já é a conclusão, tá, eu considerei a realidade sobre esse em si, né? Eu considerei a realidade da maneira que eu quero. Mas esse em si existe, né? Existe essa expressão que seria tão pura de um ser, de uma personalidade qualquer? E ele coloca, e se existisse um esse homem? Essa é uma pergunta que tá sozinha, é um parágrafo só pra ela. E se existisse um esse homem? Afinal, ele existe? Bom, e tem o final do texto. Se eu soubesse a resposta de tais perguntas, não haveria de escrever e questionar-me tantas coisas que convergem ao único ponto de explanação humilde do meu fracasso humano como ser social. Ainda que os observe é eu observando os humanos, os homens, é isso que eu quero dizer. Ainda que eu os observe, ainda que os alegre, ainda que os entristeça, ainda alheio serei. Né? Ainda fora disso eu serei, ainda entendimento de para si como observador, entendimento de eu achar que eu sou o observador, enquanto todos os outros são peças deste teatro. E isso acontece com todos para si, não sou só eu, e não é só você que tá vendo. Todo mundo tem esse entendimento de que alheio será, de que sempre parece estar observando tudo. Ainda que os observe, ainda que os alegre, ainda que os entristeça, ou seja, ainda que eu esteja nesse meio, ainda alheio serei. E de que adiantaram meus esforços para mudar tal situação? E o final, a frase devo estar mentalmente adoecendo, era uma súplica mesmo. É só tipo um mudo brado. Talvez o meu mudo brado. Né? Sobre o entendimento frustrante dessa condição que eu estou, eu e você, estamos condenados. Estamos condenados a ser sujeito. Boa noite para todos vocês. Não sei se vocês estão vendo isso de dia, ou de tarde, ou de noite. Mas eu tô de noite, então boa noite para todos vocês. E espero que tenham gostado do texto, das ideias que foram trazidas aqui. Tchau, tchau. Esse dedinho é muita coisa de 2016. Tchau.